Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre essa coisa incrível que é Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Esse daqui é um livro publicado originalmente em 1955 e ele é o grande precursor do chamado realismo mágico dos anos 1970, associado ali àquilo que é conhecido nas bocas como o boom da literatura latino-americana. Eu já fiz um vídeo comentando um pouco sobre esse período, né, sobre essa fase da literatura na América Latina. Então, caso você não tenha visto aquele vídeo, eu sugiro fortemente que você o faça, porque naquele vídeo eu mobilizo uma série de discussões que, de certa maneira, continuam tendo a sua pertinência quando nós vamos pensar em um livro como Pedro Páramo aqui. Então, se você não viu aquele vídeo, ou se você viu aquele vídeo, mas não se lembra muito bem do que eu falei nele, eu sugiro que você dê uma conferida lá embaixo e daí você volta aqui depois para que nós prossigamos a nossa conversa sobre Pedro Páramo. E basicamente o realismo mágico dizia respeito a uma redescoberta cultural, histórica, geográfica, linguística e social da América Latina, que era então vista como um lugar marcada pela permanência do mítico, do mágico, do folclórico, da lenda e da crença popular, de modo que mito e realidade são inseparáveis nesse lugar. E isso se devia principalmente à chamada, digamos assim, entre muitas aspas, miscigenação cultural entre as influências católicas e indígenas que, enfim, conviviam ali na América Latina. E assim, a realidade era nesse espaço era vista como algo ilusório e, portanto, mágico, maravilhoso. E daí é que vem essa ideia de um realismo mágico, ou de um realismo fantástico, ou de um realismo maravilhoso, enfim. Além disso, essa estética do maravilhoso era usada também para tratar de problemas políticos e sociais comuns a vários países da América Latina. E é por isso que o realismo mágico foi um fenômeno que aconteceu a nível continental. E é sempre bom lembrar que quando eu estou me referindo ao realismo mágico, ou aquilo que o Rama vai chamar de modernismo tardio, eu estou me referindo a um fenômeno estético, e literário. Ao passo que, ao me referir ao boom da literatura latino-americana, eu estou me referindo muito mais a um fenômeno, digamos, editorial, mercadológico, cultural, etc. Entretanto, em se tratando aqui de Pedro Páramo, é preciso ter duas coisas em mente. Primeiro, ele não está diretamente associado ao realismo mágico, já que ele apareceu 20 anos antes, né? Porque se você for ver, um dos marcos do realismo mágico é a publicação do 100 Anos de Solidão em 1974, e esse livro aqui é de 1955. E é por isso que essa estética aqui de Pedro Páramo também tem muito do regionalismo, da novela de la tierra, do realismo e etc. E eu já falei um pouquinho sobre toda essa relação com essas outras estéticas naquele vídeo que eu já mencionei no início desse daqui. Mas enfim, essa é a primeira coisa que nós temos que ter em vista, né? Que por mais que seja um precursor, esse daqui não é um livro pertencente à estética do realismo mágico, porque naquela época essa estética ainda não tinha esse nome. A segunda coisa sobre a qual nós temos que nos atentar ao tratar aqui de Pedro Páramo é que o Juan Rulfo estava falando de um espaço social marcado pelos resultados da Revolução Mexicana de 1910. Portanto, nós estamos falando de uma realidade desolada, abandonada. Por isso, por mais que o Juan Rulfo já lance mão de uma, digamos, de uma estética fantástica, ele é profundamente pessimista, de modo que, ao usar aqui o elemento sobrenatural, porque esse é um romance sobre fantasmas, o autor nos mostra que essas assombrações, esses fantasmas, são na verdade um sinal da permanência do passado no presente. E é por isso que faz muito mais sentido nós pensarmos em um regionalismo do que em um realismo para poder falar aqui sobre este livro, porque vamos nos lembrar que a estética regionalista
é profundamente ligada ao subdesenvolvimento. E é disso basicamente que trata aqui, né, esse romance, de uma realidade social marcada pelo subdesenvolvimento. Portanto, é sim possível fazer uma leitura desse romance a partir dos seus aspectos sociais e políticos, ainda que não seja esse o centro da narrativa. Então, por um lado, o autor, e aqui eu vou usar um termo que eu usei lá naquele meu vídeo que eu já mencionei antes, por um lado, o autor sacraliza a técnica, ou seja, ele se apropria de temas regionalistas, mas os organiza de maneira experimental. Só que, por outro lado, esse autor aqui, o Juan Rulfo, não é tão eufórico quanto um Vargas Llosa ou quanto um Gabriel Garcia Marques. E isso justifica a presença do sobrenatural aqui neste livro. Porque aqui não existe um paraíso, não existe uma promessa futura. O clima que predomina no romance é um clima de desesperança total. E por não existir um além, esses fantasmas do passado vagam pelo mundo dos vivos no presente. Portanto, o texto estabelece um movimento dialético entre a apropriação de temas tradicionais e regionalistas, como por exemplo a busca pelo pai e a ruína familiar e social, e a recusa não apenas estética, mas também ideológica desses mesmos temas, porque o texto se organiza de maneira mais experimental. E isso faz com que este romance se aproxime, por exemplo, do Som e a Fúria, do Faulkner, que é um livro para o qual já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. E essa aproximação entre a obra do Rulfo e a obra do Faulkner pode ser vista principalmente quando nós pensamos nessas questões sociais que emergem a partir de problemas e tragédias de uma família que vive no meio rural. Diante disso, aquela realidade objetiva, com as suas unidades de tempo e espaço bem definidas, aparecem aqui de maneira subjetiva, o que torna essa narrativa absolutamente fragmentada. Ou seja, esse daqui não é um livro fácil de ler, ele é um livro que exige certo esforço, já que cabe ao leitor conciliar a heterogeneidade dos fragmentos e a homogeneidade de um mesmo discurso. E essa conciliação que aparece no romance quando nós pensamos em como um mesmo passado afeta cada personagem de maneira diferente, essa conciliação também diz respeito a uma tentativa de entender discursivamente uma América Latina que é tão diferente e tão igual a si mesma, de modo que a polifonia do romance aponta para a construção de uma unidade, ou para a tentativa de construção de uma unidade latino-americana frente à multiplicidade cultural desse mesmo lugar. Ou seja, a permanência do espaço e das vozes, dos ecos, dos murmúrios, dos fantasmas do passado funcionam como uma alegoria da permanência de uma identidade cultural ambígua que estabelece um movimento frustrado em direção à revolução, mas ainda assim mantém o despotismo e um quase coronelismo aqui na realidade social de Pedro Páramo. Não por acaso, a cidade aqui de Comala se confunde com esse personagem título. E esse sujeito, e uma vez que esse sujeito é machista, violento, autoritário, etc., a realidade social na qual ele se insere também vai ter essas mesmas características. Então, o tempo sociológico e histórico se desdobra aqui no romance subjetivamente no passado desses personagens. Só que, como fantasmas, esses sujeitos experimentam a sobreposição desse passado no presente, e é por isso que um determina o outro por meio das ações desses personagens aqui. Ou seja, a decadência e o fracasso político, econômico e social do passado são os mesmos que aparecem aqui no presente dessa narrativa. E, além disso, esse passado que, de certa maneira,
penetra no presente por meio da subjetividade e eu diria da latinidade desses personagens, se organiza discursivamente a partir dos vários monólogos interiores que compõem essa narrativa. Posto isso, resta a pergunta: quem é, afinal de contas, o Pedro Páramo aqui do título? Ele é um sujeito que foi aos poucos conquistando, pela inteligência ou a força, todas as terras de uma determinada região perdida nos confins do México, nos rincões do México, de modo que com o tempo o nosso amigo Pedro aqui se tornou a figura mais poderosa de Comala, que é a cidade onde se passam esses eventos. E esse poder se dá política e economicamente, mas ele também se confirma quando nós percebemos a quantidade de filhos bastardos que o Pedro Páramo tem. Então, o sexo aparece aqui também como um elemento de poder e dominação, já que o Pedro ele era um sujeito que não aceitava não como resposta, digamos assim. E é por isso que a maioria das mulheres aqui dessa narrativa são absolutamente passivas, o que evidencia também o machismo intrínseco das sociedades latino-americanas. O fato então é que o tal do Pedro Páramo aqui é temido e odiado por todo mundo daquele lugar, e por isso, quando a esposa do Pedro Páramo morre, ele acaba culpando a cidade por aquela morte, e a vingança dele é parar os trabalhos de cultivo daquela região para que Comala morresse de fome. E de fato, isso acaba acontecendo, de maneira que toda a destruição da cidade reflete a passividade daquele espaço e daquela gente, que enfim já era um espaço morto mesmo quando estava vivo. E além do Pedro Páramo, outro sujeito que também será igualmente temido e odiado por todas as pessoas daquela região é o filho dele, ou pelo menos um de seus inúmeros filhos, que é o Miguel Páramo, que é um sujeito que estupra e mata sem pestanejar. E o terceiro personagem importante neste momento da narrativa é o padre Renteria, que representa todo o poder de uma igreja católica corrupta e que já não pode oferecer nada, nem mesmo a absolvição pelos pecados daquela gente. E é por isso que as almas dos mortos de Comala continuam vagando por ali, porque esses espíritos, essas almas não podem ir descansar em paz e, portanto, elas ficam vagando pelo mundo dos vivos. Ou seja, o padre acaba estabelecendo também um movimento dialético entre o sagrado da igreja e o profano ali, ao se associar a essa figura do Pedro Páramo e do Miguel Páramo. Então veja que, primeiro, o romance Pedro Páramo recupera bastante daquela narrativa biográfica do século XIX. Se você for pegar ali, como o próprio título sugere, né? Se você for pegar ali no século XIX, vários romances tinham o nome de seus personagens títulos e eles se propunham a acompanhar a vida desse sujeito. Pois bem, só que a questão é que essa narrativa aqui vai aos poucos desconstruindo essa mesma questão biográfica ao mostrar a falência do sujeito. E a falência do sujeito é sempre um sintoma da falência da burguesia, né? Então esse é um ponto importante aqui sobre Pedro Páramo. O segundo ponto bastante importante sobre esse livro é que os nomes desses personagens, pelo menos desses três que eu mencionei até agora, são bastante significativos, porque você tem o padre Renteria, cujo nome remete a essa ideia da renda, do dinheiro. Você tem o Miguel, cujo nome acaba sendo associada a essa ideia da beligerância, né, do arcanjo Miguel, aquela coisa toda, e da violência, no caso dele aqui. E você tem, por fim, o próprio Pedro Páramo, porque o nome Pedro faz referência ao fundador da Igreja Católica, mas também faz referência à pedra, e Páramo significa planalto, deserto, chão seco e coisa do tipo. Ou seja, o nome do personagem se liga à ideia de algo fundador, mas que leva à morte, ao deserto, à esterilidade. Então, até no nome existe uma união entre personagem e espaço, entre sujeito e espaço aqui ao longo deste romance. Entretanto, como eu já disse, o passado e o presente se confundem sempre aqui neste livro, de modo que, quando o romance começa, todos os moradores de Comala já morreram. O narrador aqui, ou pelo menos um dos inúmeros narradores aqui de Pedro Páramo, é um dos filhos bastardos do personagem título, e ele está indo cumprir uma promessa que fez à mãe quando ela estava em seu leito de morte.
a de que iria a Comala para cobrar o pai pela ausência e pelo esquecimento depois de tantos anos. Então, a memória vai ser bastante importante no livro, já que é por meio dela que o passado e o presente vão aos poucos se confundindo. O problema é que, no meio do caminho, o narrador, que se chama Juan Preciado, ele se encontra com um rapaz que também diz ser filho do Pedro Páramo. E esse sujeito, logo de cara, diz que todo mundo de Comala está morto, inclusive o próprio Pedro Páramo. Por isso, é muito estranho que o narrador encontre pessoas morando em Comala, já que aquela deveria ser uma cidade abandonada, uma cidade fantasma, uma cidade tomada pela natureza. E uma das primeiras pessoas que o Juan encontra ali, logo que ele chega em Comala, é uma senhora que diz que estava esperando por ele, já que a mãe do Juan avisou que ele estava indo para lá. Só que a mãe do narrador morreu uma semana antes dele chegar em Comala. Então você percebe logo de início que tem algo de sobrenatural, que tem algo de muito estranho acontecendo por ali. Então, conforme nós vamos acompanhando as perambulações desse narrador ao longo dos 2 dias que ele passa em Comala, nós percebemos que ele está vagando entre mortos. E nem sempre essas pessoas sabem que morreram, ainda que todas elas tenham morrido por influência direta ou indireta do Pedro Páramo. E esse narrador, que pensava que iria encontrar aquele lugar bonito do qual a mãe se lembrava, acaba se deparando com um espaço morto, um espaço cheio de ecos, cheio de murmúrios. Deixa o ônibus passar. Um espaço cheio de sombras e fantasmas do passado. Um lugar sem árvores, sem animais e tomado por uma atmosfera de opressão e hostilidade que são quase kafkianas. E outras 2 coisas importantes sobre Comala são, primeiro, a cidade fica em uma descida, ela fica ali em um declive geográfico, ou seja, você tem que descer para chegar em Comala. E a segunda coisa importante sobre a cidade é que faz um calor infernal naquele lugar. E pensando nisso, e ainda que aquelas almas estão vagando ali por aquele espaço labiríntico, e elas estão vagando por ali por não terem sido absolvidas, né? Então elas ainda estão pagando seus pecados. Pensando nisso tudo, é quase impossível não associar Comala ao inferno. E essa questão da culpa acaba sendo bastante importante porque parece que a culpa e o rancor mantêm tudo vivo por ali. Por isso se estabelece no texto um movimento pendular entre o mundo subjetivo e morto no qual esses personagens se encontram e um mundo objetivo, externo e histórico no qual eles viveram. E o problema é que o narrador não anuncia esse movimento pendular. E com isso se misturam os pensamentos, as memórias, as conversas com os mortos, as narrações objetivas, as memórias de outros personagens, cenas da vida do Pedro Páramo, monólogos, visões, ilusões, alucinações, vozes que sussurram e ninguém sabe a quem pertencem essas vozes, ecos que vêm do passado, marcas de oralidade e etc. E diante então deste mosaico de vozes e narradores, a linguagem do romance se fragmenta e às vezes um mesmo evento é narrado no presente e no passado sob diferentes perspectivas. Portanto, não estranhe se um mesmo acontecimento aparecer mais de uma vez ou se um diálogo se interromper na página 15 e só ser retomado na página 50, porque isso acaba sendo um resultado dessa fragmentação discursiva. Então, em um primeiro momento, o romance parece caótico, porque você não sabe quem são aquelas pessoas, você não sabe se aquelas pessoas estão vivas ou se elas estão mortas, na verdade nem elas sabem se elas estão vivas ou mortas, você não sabe quem está falando, você não sabe com quem está falando, você não sabe de quem está falando e por aí vai. Isso posto, me parece que cada fragmento aqui deste romance funcione como uma espécie de fotografia textual que tem a sua utilidade individual, mas também se ajusta ao todo dessa exposição que é Pedro Páramo aqui. Porque esse é um romance muito imagético. E essa questão imagética se deve, sobretudo, ao modo como o tempo se articula nessa narrativa.
porque veja que essa fragmentação estrutural e discursiva leva a uma fragmentação temporal que anula a relação de causa e efeito. Com isso, nós estamos diante de uma ordem que não é cronológica, mas sim associativa. E isso reforça o caráter lírico e poético do texto narrativo aqui, já que obriga o narrador a pular de uma imagem a outra por meio de uma associação que nem sempre fica clara e explícita ao leitor. Então, o tempo acaba sendo usado aqui na narrativa como um recurso subjetivo, porque cada personagem vivencia o tempo de um jeito. O tempo aqui é utilizado como um recurso dinâmico, porque ele permite que o passado e o presente se confundam, e esse tempo também é usado como um recurso dramático, porque a passagem do tempo justifica as ações e atinge tragicamente os sentimentos desses personagens aqui. E é por isso que o tempo acaba sendo tratado no romance como um instrumento de análise desses personagens, já que é por meio do tempo que nós vamos conhecendo cada uma das pessoas com quem o narrador se encontra. E é graças a essa passagem do tempo que o Juan Preciado acaba descobrindo quem foram aquelas pessoas, quem foi Pedro Páramo e quem ele mesmo é. Então veja que a narrativa do filho que volta às origens para descobrir quem foi o pai acaba se tornando também a narrativa sobre um filho que está tentando descobrir quem ele mesmo é. Portanto, a reconstrução gradativa da vida do Pedro Páramo acontece ao mesmo tempo em que a identidade do Juan Preciado vai se construindo. E com isso se entrelaçam as identidades individual, familiar, cultural e nacional aqui neste romance. Mas, voltando à questão temporal aqui, toda essa fragmentação acaba fazendo com que tudo pareça justaposto, dando a ilusão de simultaneidade. E assim é como se o tempo afetasse diretamente o espaço, que por sua vez afeta os personagens. Só que isso acaba criando uma ambiguidade interessante, já que por mais que seja possível viver simultaneamente coisas diferentes, não é possível narrar simultaneamente coisas diferentes. E é por isso que esse discurso aqui se fragmenta, porque ele tenta dar conta de narrar tudo o que está acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, graças a essa questão temporal aqui. E essa simultaneidade cria um tempo mítico na narrativa que se opõe àquela racionalidade cronológica em um tipo de construção que depois seria usada pelo Gabriel Garcia Marques lá em 100 Anos de Solidão. Tanto é assim que o pelotão de fuzilamento aparece em vários momentos ao longo de todo o romance, né, de 100 Anos de Solidão. Só que aqui em Comala não seria, ao contrário do que acontece lá em Macondo, não seria possível existir uma companhia bananeira. Eu já fiz um vídeo aqui sobre 100 Anos de Solidão, vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo também, caso não tenha visto, sugiro que você veja. Mas enfim, então veja que aqui em Comala não seria possível existir aquela companhia bananeira que se apodera de Macondo, e isso acontece porque o poder de Pedro Páramo não dura para além da vida, porque ele representa uma ordem que não se adequa àquela realidade mítica que o narrador encontra e na qual esses mortos continuam vivos. E como tudo é dito de dentro da morte, entre aspas, passado, presente e futuro se confundem, de modo que o tempo é aqui uma morte eternizada discursivamente no romance, porque a morte é a anulação do sujeito através do tempo. Então, ao mesmo tempo em que nós vamos acompanhando essa realidade da morte, nós também vamos acompanhando a ilusão de vida. Tanto é assim que de início nós não sabemos quem está vivo e quem está morto dentro dessa galeria de personagens aqui. E daí agora vocês vão me dar licença, mas eu preciso dar um spoiler para concluir esse meu raciocínio. Então vou deixar aqui na tela o momento em que eu paro de falar o que eu vou falar agora. Então se você não leu o livro e não quer saber do que eu vou falar agora, porque isso pode estragar a sua experiência de leitura, eu sugiro que você pule aí para o tempo que está marcado na tela. Mas enfim, a essa altura do campeonato, você já deve suspeitar que, sendo este um livro cheio de fantasmas, o narrador também está morto. Pois então, ele não apenas morre,
como narra a própria morte e mesmo aquilo que aconteceu depois que ele morreu. E essa morte acontece logo na metade do livro. E por isso é que eu falei de uma realidade da morte como reflexo da ilusão da vida. Porque o Juan Preciado percebe os fantasmas de Comala ao mesmo tempo em que ele percebe que ele mesmo está se tornando um fantasma daquele lugar. Ou seja, ele morre no mesmo lugar onde foi concebido e assim vida e morte acabam se conectando e se confundindo aqui no romance. E essa articulação do tempo faz com que pareça não haver uma transição entre passado e presente, entre vida e morte, entre o real e o irreal, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos e por aí vai. E talvez seja por isso que os personagens aqui deste livro tenham características de vivos e de mortos ao mesmo tempo. Tanto é assim que, quando alguém morre aqui, nas ruas de Comala, né? Quando uma pessoa morre em Comala, a pessoa continua andando ali pela vizinhança, conversando, visitando as outras pessoas, como se o tempo não existisse ou não passasse naquele lugar. E assim, graças a essa não existência do tempo, ou a essa não passagem do tempo, não existe um antes e um depois da morte. Ou seja, a simultaneidade não diz aqui respeito apenas a uma anulação do tempo, mas também a uma anulação de todos os contrários. E por isso tudo se confunde aqui na narrativa. O de cima e o de baixo, o real e o irreal, o de dentro e o de fora, o sombrio e o luminoso, deixa passar o ônibus, o sagrado e o profano, o objetivo e o subjetivo, o desperto e o onírico, o vivo e o morto, o presente e o passado, o céu e o inferno, e etc e tal. Portanto, essa daqui é uma história de fantasmas, mas também é uma história sobre perda, sobre luto, sobre a memória e sobre a morte. E todos esses elementos fazem com que esse texto seja sombrio, pesado e não propriamente assustador, pelo menos na minha experiência de leitura. Eu li esse livro aqui, eu não fiquei com medo depois, eu fiquei pensando naquilo que estava acontecendo a esses personagens aqui. E justamente por conta disso, Pedro Páramo entrou para a minha lista de melhores leituras, não apenas deste ano, mas de toda a vida. Enfim, para você aí que dá aula de literatura, se você quiser dar uma aula diferente sobre a questão do tempo, sobre como o tempo se articula na narrativa, seria muito bom se você passasse lá uns 100 anos de solidão, mas como aquele é um livro muito grande, talvez seja interessante você passar aqui o Pedro Páramo, mesmo sendo um livro complexo, blá blá blá. Ainda assim, eu acho que vale a pena você, enfim, ir lendo este livro aqui com os seus alunos para poder pensar nessa questão do narrador, do tempo, do espaço, do personagem. Então fica aqui a minha recomendação também quanto a isso, certo? Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar aqui Pedro Páramo em uma edição em português, daí comprando pelo link você me ajuda e aquela coisa toda. Os links de todos esses vídeos que eu fui mencionando vão estar lá embaixo também, eu sugiro que você os assista. E é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não deixe de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!